Para a gente entender melhor toda essa situação no conflito entre russos e ucranianos e a participação americana nessas negociações, a gente recebe agora o cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino. Muito boa tarde, um prazer recebê-lo aqui, meu caro. Nos últimos dias a gente tem visto esta grande movimentação em relação a uma possibilidade de se ter um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, que seja pelo menos por 30 dias, depois de mais de 3 anos de conflito. Quais são as chances reais de sair essa trégua, ainda que temporária, e quais são as condições que a Ucrânia está se vendo obrigada a aceitar para que se feche esse acordo? Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos os espectadores da CNN. Um prazer estar aqui com vocês também. Eu acho que as chances são baixas por enquanto, dado justamente as condições que estão sendo impostas à Ucrânia, né? A gente está ali com a bola com os russos, como bem colocaram os ucranianos há algum tempo atrás, esperando que os russos se manifestassem sobre suas pré-condições para esse cessar-fogo, mas as pré-condições de Vladimir Putin continuam sendo relacionadas à tomada de territórios ucranianos, pelo menos aqueles que já foram conquistados pela Rússia, que eles fiquem aí sob poder ou sob o guarda-chuva russo. A Ucrânia não admite esse tipo de tomada de território e ela faz bem nisso sem saber que não tem garantias nenhumas que daqui para diante a gente continue, ou que a Rússia continue tomando esses territórios. Então, é um cenário bastante incerto para a Ucrânia, e esse foi o foco, vamos lembrar, daquela discussão ali do Zelensky com o Trump no Salão Oval, né? Quer dizer, que garantias você me dá que daqui em diante a Rússia não vai avançar mais? E, de fato, as garantias são muito frágeis nesse sentido. Então, esse cessar-fogo me parece cada vez mais distante na medida em que ele precondiciona toda a parada ou toda enfim, o postergamento dos conflitos aí em solo ucraniano à cessão de territórios. A Ucrânia não está aceitando bem esse tipo de violação à sua soberania. Professor, tem uma questão importante nesse contexto todo e nesta nova postura diplomática americana, que é a situação dos europeus. Qual que é a sua avaliação de como têm sido as reações da União Europeia, das principais potências, não só continentais da Europa, como a Alemanha, a França, mas também o Reino Unido adotando algum protagonismo e buscando aí alternativas para esse novo cenário colocado pela gestão de Donald Trump? Yuri, esse protagonismo da União Europeia ele é quase que uma questão de sobrevivência, né? Porque por muito tempo a União Europeia contou com os Estados Unidos, dentro do contexto ali da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, como meio de segurança com relação ao avanço russo, ao imperialismo russo. Quando os Estados Unidos mudam a sua postura e se aproximam da Rússia, a União Europeia precisa ter um plano de contingência. É disso que está se tratando nesse exato momento. A União Europeia está tendo que se defender por conta própria, sem contar com a ajuda dos Estados Unidos. No curto prazo, isso é muito difícil, mas no longo prazo, isso deixa Washington numa saia justa, porque lá para o futuro, quando a Europa tiver força sozinha para se defender, quando a Europa conseguir de alguma forma segurar a Rússia por conta própria, Washington deixa de ser necessário. Então, hoje é um protagonismo que está sendo difícil de ser assumido por essas lideranças, vai custar caro em termos financeiros, como a gente já viu, trilhões de euros ali sendo mencionados. Por outro lado, também vai custar caro em termos de logística, até mesmo pode ser que custe vidas, mas no longo prazo isso vai beneficiar mais a Europa de ter uma autonomia do ponto de vista da sua política de defesa e vai acabar prejudicando Washington, que hoje acredita que está fazendo uma grande política externa desse ponto de vista, mas o tiro pode sair pela Uhum. culatra, sem dúvida nenhuma. E olhando, né, toda vez que a gente faz análise de política externa, de como os países se posicionam na geopolítica, é claro que isso também tem repercussões domésticas. Qual a avaliação que você faz, professor, de como isso pode repercutir na imagem de Donald Trump? O quanto esta aproximação com a Rússia, esse distanciamento com a Europa e a forma como tem lidado com a Ucrânia pode impactar a própria imagem de Donald Trump entre o eleitorado americano? Yuri, esse é um risco muito grande que Donald Trump corre, porque vamos lembrar que a vitória, apesar de ser uma vitória importante que Donald Trump teve, a vitória dele é frágil no sentido de, por exemplo, as cadeiras na Câmara e no Senado não são tão numerosamente favoráveis a Donald Trump. E lembrar que nos Estados Unidos a gente tem algo diferente do que tem aqui no Brasil, que são as eleições de meio de mandato, as chamadas midterms, né? Se essas eleições de alguma forma refletirem um descontentamento da população
com relação a essa maneira de Trump se aproximar da Rússia e se distanciar dos seus tradicionais aliados do Ocidente, se essas eleições refletirem essa postura, automaticamente Trump começa a perder ali maioria na Câmara e no Senado e se torna aquilo que a literatura em ciência política começou a chamar de pato manco, quer dizer, um presidente que tem o controle, tem o poder, mas não tem a capacidade de implantar suas medidas legislativas. Então, hoje, Trump aposta de uma maneira muito perigosa com relação a essas investidas contra tradicionais aliados, no caso a Ucrânia, e se aproximando de tradicionais adversários, no caso a Rússia. Então, acho que ele está no momento em que ele faz a aposta, mas eu acredito que essa aposta seja extremamente perigosa, sobretudo pensando no seu médio prazo aí nas eleições intermediárias e no seu longo prazo, quando o Trump verá a sua sucessão aí ser disputada no cargo, dado que ele já está cumprindo um segundo mandato, não será ele, provavelmente ali na urna, mas aí terá que ter algum jogo de cintura ali para que seu mandato não se encerre junto com o do seu grupo político também. Professor, para a gente encerrar, a gente já fez um panorama da situação da Ucrânia ali na Europa, a situação para o eleitorado americano de Donald Trump. E tem um outro player importante na geopolítica que está só observando esse contexto todo, que é a China. Qual a avaliação que você faz, Leandro Consentino, do papel da China, como a China está observando a resolução desse conflito e como isso afeta as próprias relações entre China e Rússia, China e Estados Unidos? China, hoje, como você bem colocou, Yuri, ela está observando distante, de forma distante, mas ao mesmo tempo sabendo que desse conflito aí emergem questões muito importantes para ela enquanto candidata à grande potência hegemônica aí do século XXI. Por um lado, ela vê com bons olhos que sua aliada preferencial, a Rússia, nesse momento, esteja ganhando território e consiga fazer frente à Europa, à Ucrânia. Por outro lado, também, ela também vê com bons olhos que os Estados Unidos estejam se desgastando nesse exato momento, tanto com adversários quanto, sobretudo, com aliados. Então, a China tem uma oportunidade muito boa de, sem sujar as mãos, vamos chamar assim, sem entrar de fato no conflito, conseguir se beneficiar dele e conseguir buscar uma projeção de poder, sobretudo contra os Estados Unidos. Se é conflito hoje silencioso, né, tal como a Guerra Fria lá atrás era travada entre Rússia e Estados Unidos, hoje esse conflito é travado entre Estados Unidos e China. E China, de novo, sem colocar suas tropas em qualquer país ou em qualquer guerra nesse momento, está acabando saindo vencedora de todo esse conflito, justamente por estar vendo seu principal adversário, os Estados Unidos, no caso, saírem enfraquecidos, tanto com relação à posição quanto à Rússia, mas, sobretudo, com relação à posição quanto aos seus aliados. Então, acho que a China está observando e muito feliz do ponto de vista do resultado desse conflito todo.